Pregar a palavra não é apenas uma sugestão, mas um chamado urgente, uma ordem direta de Deus para todos os que desejam permanecer fiéis até o fim. Esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Fique comigo que nos próximos minutos vamos entender melhor sobre a importância de se pregar a palavra de Deus oportuna e inoportunamente. Olá pessoal, eu sou o Clemilson, esse é o Cortes do Cle Batista, sejam bem-vindos. E não é novidade para você que vivemos tempos difíceis, desafiadores, e a cada dia percebemos que a palavra de Paulo a Timóteo ecoa ainda com mais força em nossos dias. Por exemplo, em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, Paulo vai exortar seu discípulo a não desistir da missão, mas a permanecer firme na pregação, seja em momentos oportunos ou não. Mas por que tamanha insistência de Paulo para que Timóteo pregue a palavra? E a resposta está no capítulo anterior, no capítulo 3, no versículo 1, que vai dizer o seguinte: nota bem o seguinte: nos últimos dias haverá um período difícil, os homens se tornarão egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos, rebeldes aos pais, ingratos, malvados, desalmados, desleais, caluniadores, devassos, cruéis, inimigos dos bons, traidores insolentes, cegos de orgulho, amigos dos prazeres e não de Deus. Ostentarão a aparência de piedade, mas desdenharão a realidade. Dessa gente, afasta-te. Deles fazem parte os que se insinuam jeitosamente pelas casas e enfeitiçam mulherzinhas carregadas de pecados, atormentadas por todas as espécies de paixões, sempre a aprender sem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Será que temos visto isso em nosso dia a dia? Comenta aqui. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, já nos preparava para essa realidade. E é justamente por isso que hoje somos chamados a refletir. Pregar a palavra nunca foi uma tarefa fácil, mas nesses dias finais ela tornou-se ainda mais necessária. Ele, o próprio Paulo, ainda declara no 2 Timóteo aqui, capítulo 3, no versículo 16, que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para a boa obra. Isso significa que a palavra não é apenas um conjunto de textos antigos, mas é viva e eficaz e tem o poder de transformar qualquer coração disposto a recebê-la. O que Paulo está nos mostrando é que mesmo diante das dificuldades, a pregação da palavra é a ferramenta mais poderosa que temos contra o pecado, contra a corrupção moral e contra a frieza espiritual que domina o mundo. Quando paramos de anunciar a verdade, o vazio de nosso coração é preenchido por falsas doutrinas, mensagens agradáveis aos ouvidos, mas que não geram uma mudança real. E é exatamente isso que vemos hoje. Pessoas que não suportam a sã doutrina e preferem se cercar de mestres que falem apenas aquilo que elas querem ouvir, quando procuram mensagens que alimentem o ego, mas rejeitam as que confrontam suas falhas. Paulo já havia previsto isso em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 3, onde vai dizer assim: porque virá o tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levado pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestres para si. Essa é a realidade do nosso tempo. As pregações raízes, aquelas que nos levam ao arrependimento, que nos fazem refletir sobre a nossa conduta cristã, têm dado lugar a discursos superficiais, recheados de emoção, mas pobres de verdade. Não é raro vermos, por exemplo, ambientes moldados apenas para o emocionalismo, luzes apagadas, músicas longas e repetições que tentam gerar um clima como se o mover do Espírito Santo dependesse de cenário. Mas a palavra nos garante que não são as circunstâncias externas que trazem a presença de Deus. O Salmo capítulo 34, versículo 18, por exemplo, declara: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. É no interior do nosso coração contrito que o Espírito Santo encontra espaço para agir. E isso nos leva a uma reflexão profunda, e tem que nos levar a uma reflexão profunda. Será que temos pregado a palavra com coragem, mesmo quando ela não é bem recebida? Será que temos mantido a nossa fidelidade à mensagem de Cristo, ou cedido à pressão de tornar o Evangelho mais aceitável? E ainda Paulo nos alerta a insistir e persistir, a pregar em qualquer ocasião, oportuna ou inoportunamente. Significa que devemos anunciar mesmo quando é conveniente, mas quando não é. Mesmo quando o ambiente é hostil, mesmo quando as pessoas não querem ouvir. Ainda assim, a mensagem precisa ser dita. E por quê? Porque a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Ela sempre cumpre o propósito pela qual ela foi enviada.
Talvez não vejamos resultados imediatos, talvez pareça que ninguém está ouvindo, mas no tempo certo a semente lançada germinará. Essa é a nossa confiança, essa é a nossa missão. Mas também Paulo nos ensina algo essencial. A pregação deve ser feita com paciência e empenho em instruir. Isso significa que não basta apenas falar a verdade de forma dura e fria, mas com amor, perseverança e sabedoria. É repreender quando necessário, corrigir quando preciso, mas sempre com o objetivo de restaurar e não de destruir. Hoje, mais do que nunca, eu e você precisamos pregar a palavra e não apenas transmitir informações, mas que vivam a palavra e sejam exemplos vivos daquilo que anunciam. Agora vamos ser sinceros. O mundo já está cansado de discursos bonitos sem prática. O que gera transformação é a coerência entre a mensagem e a vida do mensageiro. Paulo sabia disso e por isso alertava Timóteo a permanecer firme, a não se desviar do caminho e a guardar aquilo que recebeu desde a infância. Diante de tudo isso que foi falado, somos chamados a refletir, meus irmãos e irmãs. Temos lidado com o chamado de anunciar a palavra? Estamos dispostos a permanecer fiéis mesmo quando é mais fácil se calar? Paulo em sua carta não deixa margem para a dúvida. Pregar a palavra é uma ordem direta, um compromisso diante de Deus e de Cristo que virá para julgar os vivos e os mortos. Essa é a nossa responsabilidade como cristãos. O mundo pode rejeitar, muitos podem se incomodar, outros podem até zombar, mas a verdade precisa ser dita. Não podemos permitir que o evangelho seja diluído em mensagens superficiais que apenas agradam, mas não transformam. A verdadeira mensagem de Cristo exige renúncia, santidade e entrega total ao Senhor. E mesmo que pareça que poucos escutam, não desanime. Continue semeando, continue insistindo, porque a palavra de Deus é viva e poderosa. E lembre-se, não é o ambiente que determina o mover de Deus, mas um coração disposto. E que possamos, assim como Paulo instruiu Timóteo, pregar com coragem, fidelidade e amor, certos de que nossa recompensa não está nos aplausos dos homens, mas no reconhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você. Se você chegou até aqui, deixa seu like aí no vídeo, compartilha esse vídeo, comenta se você entendeu essa palavra e vamos juntos até o céu, rumo à santidade.